E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Kleber novamente e vamos lá falar de dieta carnívora versus um revés aí para o meio do caminho, né? Que foi uma dengue. Bom, caso alguém tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo mesmo, a partir deste vídeo, né? Principalmente talvez por ter feito alguma pesquisa como eu fiz quando foi a minha vez de ficar doente dessa doença brava, né, que é a dengue, né? Fique sabendo aí que eu tenho uma sequência de vídeos já, né, sendo esse aqui o sexto episódio, e eu venho contando aí a minha evolução na dieta carnívora e os resultados observados. Eu vou deixar linkado aqui num card nesse momento do vídeo, é a playlist que tem toda a minha sequência de episódios, incluindo esse daqui. E tô deixando o link dessa mesma playlist também na descrição do vídeo. Podem dar uma olhadinha aí, caso normalmente o card aparece bastante rápido, né? Caso você não tenha conseguido clicar, dá uma olhadinha aí na descrição. Pessoal, então, para minha pequena audiência aí, né? Talvez tenha notado falta aí de vídeo, na verdade, vídeo, né? Formato vídeo, mas com foco no áudio, né? Eu deixei aí de publicar vídeo por uma semana, pelo menos, né? Se não foi duas, acho que foi uma só mesmo. Não, acho que duas. Bom, enfim, o que acabou acontecendo, né? Em uma semana, eu tive na sexta-feira um problema de garganta, uma amigdalite. Fui me cuidando, e, lógico, dentro disso, mantendo a dieta carnívora aí o tempo todo, por praticamente uma semana. Na quinta-feira dali da outra semana, eu já estava me sentindo bem. Falei, nossa, estão uns 80, 90%, né? E sendo assim, na sexta-feira, né, portanto, uma semana depois daquela dor de garganta que foi uma amidalite, eu acordo com umas dores nas costas e uma dor de cabeça. Como eu tenho um histórico assim de dificuldades assim com a sinusite, e na quinta-feira eu havia feito exercícios para as costas, trapézio e bíceps, né? Eu pensei, bom, eu tô aqui com umas dores, esse peso nos ombros aqui dos exercícios, essa dor nas costas também do exercício, e essa dor de cabeça aqui deve ser alguma sinusite, né? Mas ao longo daquele dia, daquela sexta-feira, foi se provando o contrário. Fui me sentindo estranho, dor de cabeça aumentando e começando a surgir uma sensação de febre ali para o meio do dia. Enfim, eu resisti, terminei o dia trabalhando de teimoso mesmo, porque eu pensei, se for a tal da dengue, não adianta eu ir no primeiro dia, que não vão me diagnosticar corretamente, eu vou ter que voltar no terceiro dia, né? Pois bem, fim da tarde, saí do trabalho, nessa sexta-feira aí, cheguei em casa, gemendo de dor. Falei para minha esposa, prepara uma dipirona aí, medi minha temperatura 39,3. Já no primeiro dia aí de surgimento evidente dos sintomas, né? Eu digo evidente porque há quem diga que a dengue, após a picada da pernilonga, né? Ela pode ficar incubada ali por até uns 10 dias sem demonstrar os sintomas ainda, né? Então, não sei se até mesmo aquela amidalite foi, de repente, a partir dali que eu tive alguma fraqueza já imunológica, né? Então, dali mais uma semana que eu fui claramente ter sintoma de dengue mesmo, dor no corpo e febre. Daí então, foi que eu busquei um médico no domingo, né? Que seria o terceiro dia, né? Sexta primeiro, sábado segundo, domingo terceiro, e foi fatal o certeiro diagnóstico, né? Tava mesmo com dengue. Mas essa visita ao médico na emergência aí no domingo serviu só mesmo para diagnosticar, né? Porque desde sexta até pelo menos mesmo quarta-feira, eu ainda sentia muito evidente assim as dores no corpo. Às vezes eu acordava bem e realmente a dengue, como dizem mesmo, melhores remédios para ela são muito descanso, porque a cada dormida eu acordava mais recomposto, apesar de um sono difícil, não era um sono direto, né? E a hidratação é bastante importante, inclusive já hoje, quase 3 semanas depois de ter percebido o sintoma da dengue, né? Quando eu peguei foi numa sexta-feira, eu já tô numa quarta-feira quase já
3 semanas depois, né? Eu ainda percebo alguns sinais de secura. Então, realmente, gente, não é brincadeira a questão da hidratação na dengue, viu? Deem, primeiramente, muita atenção. Eu sei que a gente está aqui falando de carne, mas realmente é um ponto crucial aí. Inclusive o Ivandélio Santos, que eu costumo mencionar muito aí, famoso terapeuta, mais de 30 anos de experiência aí, e ele falou que os casos de dengue que ele recebe no consultório dele, os mais graves são aqueles onde ocorreu maior desidratação. Bom, mas voltando aí aos meus sintomas, né? Foi pelo menos aí esses primeiros 6 dias aí de dengue que eu tive muito a dor no corpo e a dor de cabeça que ia ao longo do dia crescendo com febre vindo junto. É engraçado assim, bem sem graça, mas gozado observar que ali por volta do meio-dia começava, sabe? Ao período da tarde ali, as doenças virais são assim, né? Na parte da tarde, quando é para aparecer febre, é quando vai aparecer mesmo a febre ali na tarde e piorando até praticamente o ápice vai ser ali no fim da tarde. Às vezes que infelizmente aí eu tive que me entregar por uns 3, 4 dias aí ao uso da dipirona, foi sempre ali no fim da tarde mesmo, quando a febre já estava batendo ali seus 39 graus aí, e não é neura não, viu gente, eu evito extremamente assim o uso de medicamentos, eu tenho consciência assim de que para você cortar um efeito indesejável, você vai ter efeitos colaterais imagináveis e até inimagináveis, né? Dependendo aí, pode surgir até uma reação alérgica não prevista na bula, né? Mas eu realmente tive que apelar para isso aí, porque era uma dor de cabeça que vinha assim, parecia que ia dar um troço dentro da cabeça, como se fosse um beliscão dentro do crânio. Terrível, terrível mesmo, ali na altura do meio dos olhos ali. E também tive aquela dor no fundo dos olhos por alguns desses dias aí, mais ou menos do terceiro ao quinto dia especialmente, né? Eu também tive em um dia, no meio desses primeiros aí, eu tive também a diarreia, foi aliás no terceiro dia, né, que é no dia que eu fui diagnosticado, antes de sair tive algumas diarreias, mas isso não persistiu por muito tempo, e infelizmente eu que sou meio que um ponto fora da curva entre os praticantes de dieta carnívora, né? Porque normalmente o pessoal está sempre falando em perda de peso e emagrecimento. Eu já busco mais até um aumento de peso, desde que com qualidade e com saúde, né? E eu fui atacado principalmente aí no apetite. O meu apetite ficou uma coisa terrível por praticamente uma semana, pelo menos uma semana mesmo. Foi a partir ali do sábado ou domingo, logo que eu percebi os sintomas da dengue, até um outro domingo pelo menos. E nessa brincadeira aí, eu perdi, acho que uns 6 quilos, 5 quilos e meio por aí. Eu não tive coragem de subir na balança quando eu estava voltando a comer normalmente, mas eu enrolei uns 2 dias depois de voltar a comer normalmente e percebi ali sim uma perda de 5 quilos. A minha perda de apetite, gente, foi tamanha que, assim, as coisas que eu mais gosto e que eu não fico sem, né? A carne. A carne eu punha na boca, começava a mastigar na hora de engolir, lá no fundo da boca ela parece que pinicava, dava uma sensação de que ela tinha 10 vezes mais sal do que realmente tinha e amargava a boca inteira. Foi realmente assim, eu tentei, mas não consegui. Eu punha 3 pedacinhos de carne no prato, comia 2, talvez mais metade do terceiro e jogava para o cachorro. Isso foi terrível. Inclusive eu percebi daí a falta de calorias, né? Eu deitava para dormir, eu sentia frio e calor assim alternadamente, sabe? O corpo ficava perdido na questão da temperatura. Mas especialmente eu sentia mais frio assim com o ar condicionado ligado. Eu moro numa cidade muito quente, né? E com o ar condicionado ligado assim, é o necessário para dormir assim como um travesseiro aqui na minha cidade, né? Não se dorme sem ar condicionado aqui. Mas daí eu acordava sempre sentindo muito frio, né? Por essa carência de material para produzir calor, né? Que as calorias são meio que calculadas com base nisso aí, né? Capacidade de gerar calor. E então, gente, olha, o que eu tenho para dizer é que assim, de tudo que é doença que eu já tive, especialmente
entre as virais, né? Bom, eu só tive doença viral, eu não tenho cirurgia feita no corpo, graças a Deus. Nunca tive que abrir e arrancar nada assim. Mas foi a pior sensação de todas mesmo. Me lembrou da minha infância aquela sensação da catapora, mas multiplicada por 3, 4 vezes. A sensação de dores, assim. E por falar na catapora, né, lógico, ela não tem aquelas ulcerações cutâneas, né, que a catapora tem, aquelas coceiras durante a doença, mas no final também observei bastante coceira aí lá para o sexto dia em diante, aí até o oitavo, nono dia da doença, mais ou menos. Algumas coceiras ali e aquela vermelhidão na pele. Agora, voltando ao assunto principal dessa minha série aqui, né, gente? Como é que eu contornei isso aí dieteticamente? Bom, eu acho que não vou ter muita coisa para contar, não. É, Vou dizer assim que eu fiquei um pouco decepcionado assim com relação à comunidade carnívora, assim, né? Porque que fica até uma crítica, assim, né? Nessa hora que eu tive necessidade, assim, eu tive procurando conteúdos na internet, assim, e não achei nada ligado claramente, assim, né? Conectando dieta carnívora e dengue, né? Acredito que com outro, até por de repente uma questão de responsabilidade, né? As pessoas não vão querer se comprometer propondo essa dieta aí como um remédio, né? Mas eu vejo que o pessoal da carnívora é geralmente muito focado assim em desempenho estética, sabe? Fica aí uma crítica, né? Eu tenho até uma esperança aí até pouco conhecimento diluído em um longo tempo aí, mas através desse áudio, desse episódio aqui, tá dando alguma esperança, né, para de repente algum outro carnívoro aí que foi atacado por essa terrível doença também, né, dar um caminho também, mostrar aí a minha experiência, tá, e além de mostrar que ninguém é de ferro, né, mas enfim, dieteticamente, o que foi possível fazer, gente? Foi mais ou menos isso aí que eu tinha dito anteriormente, né, refeições. De manhã eu não tinha vontade de nada. É, por falar nisso, saía da cama, nossa, acordava tudo gostoso, né? Tô sentindo nada. Levantava, já doía os pés. Punha os pés no chão, já doía os pés. Me levantava, dava uma dorzinha no joelho. Se eu ficasse em pé, parece que começava a queimar os joelhos. É terrível. Eu me senti um idoso de muita idade, assim, com muito problema, sabe? Não vou falar de idade específica aqui, porque se eu ficar velhinho, eu acredito que eu vou ficar velhinho muito bem com essa nossa dieta, né? Mas me senti podre, assim, sabe? Pequenos esforços eu pensava muito antes de realizá-los. Mas novamente, voltando e agora sim falando da parte dietética, acordava, só aguentava tomar um café, ou nem isso. Geralmente o cafezinho com óleo de coco. Óleo de coco é uma gordura defendida como gordura saudável por muitos especialistas aí na dieta carnívora, né, nutricionistas, médicos aí, e é sabido que o óleo de coco ele contém muito ácido láurico, né, que por alguns processos aí, há vídeos famosos até do Dr. Lair Ribeiro mesmo, explicando isso, né, que o corpo acaba produzindo a monolaurina no corpo que pode agir como um antibiótico natural, né? Então, esse ácido láurico aí do óleo de coco é bem conveniente nesses processos como a dengue ou qualquer outra doença, né? E, enfim, se o corpo não realizar essa conversão aí, mal também não vai fazer, né? E há alguma energia a mais. Mas o gosto do café também, para mim, ficou uma coisa terrível. A gente acha que o café é amargo, mas vocês não sabem o que é sentir o amargor do café na dengue, quando o paladar em si é atacado como foi o meu. Eu não desejo isso pro pior inimigo, foi ruim demais. Peguei nojo de carne e café, que é as duas coisas que eu mais gosto. Mas aí, em seguida, depois de longos dias durante aquelas horas, né, porque os dias não tinham fim, era só repouso, e cansa ficar só em repouso, hein, gente? Como é bom ter saúde e agradeçam todo dia, viu? No almoço, enfim, eu sempre tentava ali comer aqueles pedacinhos de carne, né? E igualmente na janta também. O que aconteceu? Eu observando esse nojo de tudo que eu punha na boca, principalmente o café e a carne, né? Que é o que eu fui tentando manter no almoço, na janta ali. Como eu não estava mais aguentando,
infelizmente, acabei meio que me desesperando e tendo algumas outras comidas aqui. Aqui não é uma casa carnívora, né? A gente tem que oferecer também na família outros alimentos, né? Então, tendo à disposição ali na mesa alguma coisinha ou outra, assim, eu acabei apelando, porque acabei comendo ali alguma vez algum macarrãozinho sem glúten, algum dia. Eu acredito que em algum outro dia também acabei experimentando algum legume, eu acho que foi um purê de batata doce que eu cheguei a comer em algum dia, porque como eu disse para vocês, gente, eu notei que eu carecia muito de calorias, sentia frio e isso atrapalhava meu sono. Então, foi meio que uma solução, entre aspas, assim, que eu acredito que no fim não ajudou muito. Não vou dizer aqui, saia da dieta carnívora quando você adoecer de dengue. Não, não recomendo isso. Se você tiver com o paladar ali mais ou menos, recomendo até que você permaneça assim firme na dieta carnívora, porque é uma dieta anti-inflamatória. Né? Você não vai estar dando aí os picos de insulina que a dieta recheada de carboidrato aí vai estar provocando, né? Que é um hormônio que descontroladamente ele é inflamatório, tá? Mas infelizmente, no desespero ali, com nojo de comida ao mesmo tempo que eu sentia o meu estômago roendo de fome, necessitando e eu não aguentando comer, eu falei, eu vou comer alguma outra coisa aqui que tenha provoque outra sensação na língua, né? E fui no purezinho de batata doce, no macarrãozinho sem glúten, tudo, mas tudo muito pouquinho. Olha, uma quantidade que eu acredito que não tinha muito como eu perceber nesses dias, porque eu não tinha em condições de fazer atividade física, né? Fazer coisas que exigissem o vigor da dieta carnívora que eu costumo observar, né? Mas eu acredito que nem me tiraram da cetose habitual em que eu já certamente vivo, né? Com a dieta carnívora. Foi quantidade bem pequena mesmo, mas de emergência, né? Porque afinal, gente, o que são, por exemplo, as frutas na alimentação. A fruta, ela é um alimento de emergência. Se a gente tivesse que sair para algum lugar aí para caçar, e você vai atrás de animal, não encontra, e anda, qual vai ser a forma de você conseguir uma energia rápida? Você achou uma bananeira, você achou um pé de manga ali, ataca mesmo. São alimentos de emergência, de energia rápida, tá? Então, são alimentos? São. Não os primeiros, jamais. Mas são, né? Em caso de emergência. Agora, no mais, depois dessa primeira semana aí muito sofrida, a partir de mais ou menos o 9º dia, né? Já da segunda-feira, não ali no ápice da dengue, né? Mas dali uns, como disse aí, uns 9 10 dias do começo dos sintomas, eu já fui de forma meio teimosa, até não devia não, né? Devia ter ficado quietinho uns 15 dias por mais segurança, né? Mas nesse 9º, 10º dia aí, eu retornei à atividade física, de forma um pouco controlada, leve ali, e já me recuperando muito bem. Realmente é um processo assim que, o que eu posso dizer na minha experiência, que com uns 15 dias e já na minha segunda semana de dengue, aí nesse mesmo tempo em que eu retornei à atividade física, né? Eu entrei firme de novo na dieta carnívora e dali carne gorda, pescoço de frango que apareceu ali, comi muito bem, tô comendo o que eu não comi naquela primeira semana ali, e vem sendo muito boa a minha recuperação, tá? Eu já tô aí se for contar que eu ainda não fiquei 100%, né, porque alguma coisinha assim, um pequeno cansaço ainda resiste, eu tô com uma pequena rouquidão também ainda difícil, né, mas agora na terceira semana ali, depois de 2 semanas completas, já depois dos 15 dias aí de dengue oficialmente mesmo, eu observei já na semana atual, agora que eu estou gravando, um retorno praticamente total da minha força nos exercícios, tá? A resistência, eu vou dizer que coisa de uns 80% dela é o que eu tenho, mas talvez isso foi ocasionado por questão também do tempo parado junto à corrosão da dengue, sabe? Porque ela não parece que a gente sai derrubado da dengue apenas pelo que não comeu, não. Ela realmente nos ataca.
Então, se você teve aí, manteve na dieta carnívora tudo e tá voltando mais fraquinho aí para suas atividades aí, não estranhe. Eu tive procurando aí entre uns ferreiros aí do YouTube aí, eles mencionam que o retorno da força após a dengue normalmente ocorre totalmente aí entre 3 a 6 semanas depois. Tá? Eu tô mais ou menos isso daí já percebendo, né? Umas 3 semanas já percebendo um retorno legal. Bom, gente, dentro dessa minha recuperação aí também, principalmente após aquela diarreia no terceiro dia de dengue aí, o que eu observei também, né, por meio que emendando aí com o assunto do episódio anterior aí a respeito de intestino, né, que foi o que eu mais comemorei, né, eu percebi que depois de um certo esvaziamento do intestino, né, com uma dieta praticamente carnívora mesmo, né, a frequência assim de idas ao banheiro ficou muito baixa por eu estar comendo muito pouco, né? Mas quando eu comecei a recuperar o paladar ali, como eu disse, próximo aí do 10º dia, demorou um, um pouquinho também, parece que para encher os intestinos, sabe? Eu não fui de imediato assim, já comi bem, no dia seguinte eu já fui. Parece que foi coisa de uns 2 dias ali, pelo menos, ou até uns 3 dias mesmo, tá? Ah, mas lembrando agora também, gente, alguns pequenos pulos dos gatos, assim, de eu aproveitando, utilizando coisas que eu tenho aqui em casa, né? Eu também fiz uso durante esse período aí, falei, não tô comendo aí, tem que vir essas coisas de algum lugar, né? Eu fiz um uso aí de uma quantidade legal aí, costumam recomendar aí por volta de 20 mil UI de vitamina D e 100, 150 microgramas de vitamina K2 e MK7, né? Nem sei se eu posso estar falando tanto isso aqui, né? Sobre recomendação de dose, mas enfim, são suplementos, né? Se encontra livremente para vender por aí. Então, eu fiz uso, sim, de até mais de um comprimido por dia, e muitas vezes 2 mesmo, né? Durante a dengue. Eu dispunha aqui também de L-glutamina, né, ou ácido glutâmico, que é um aminoácido aí muito abundante na nossa massa muscular, um aminoácido com grande capacidade também de regeneração das mucosas, até quem sofre de estômago normalmente pode utilizar também a glutamina para a recuperação da mucosa estomacal, é bem interessante, e ela acaba servindo também para a recuperação do intestino, o que acaba favorecendo, né, a imunidade também. Então, eu fiz uso também no fim da tarde, tomava com todo aquele nojo que eu tinha, né, de tudo, uma cápsula de N-acetilcisteína, ou NAC, né, eu tenho aqui um de 600 miligramas, tomava com um copo d'água com uma colheradinha ali de uns 3 gramas, pelo menos, talvez 5 gramas, de L-glutamina. Né? Na verdade, a N-acetilcisteína mais a glutamina e também o aminoácido glicina, que geralmente está contido, por exemplo, em alguns suplementos, aí eu sei de suplemento, né, nessa parte aí. A glicina ela está normalmente contida em suplementos de magnésio bisglicinato, né? Mas então esses três, a glicina, a glutamina e a N-acetilcisteína, elas são utilizadas para a gente fabricar um poderoso antioxidante no corpo também, que é a glutationa. Então eu acabei lançando mão disso aí também, visto a minha quase total falta de apetite, né? Mas também recordando aí nas refeições que eu não conseguia fazer, o que tinha também de caldo de carne, né? Inclusive tinha caldo de mocotó aqui em casa, que foi muito valioso para mim. Comi também. Ovo também, o ovo, meu paladar não estava tão enojado dele, né? Então eu consegui comer um pouquinho até mais de ovo do que de carne, né? Mas com certeza ali o caldo de mocotó foi uma outra grandíssima ajuda também. Como eu não comia a carne adequadamente, né? Quantidade necessária, o caldo de mocotó eu tomei ele assim com a maior frequência possível, assim, diária praticamente. E então, minha gente, é isso aí. Esse vídeo já ficou bem alongado aí, né? O que eu posso dizer é que eu fiquei o mais próximo possível dessa dieta muito anti-inflamatória. Eu não quero nem imaginar o que seria de mim comendo grãos,
para estufar meu intestino ali e tá induzindo diarreias que eu tive um dia só, diarreia. Eu não quero nem imaginar quantas que eu teria comendo arroz, feijão, essa dieta de vaca, de galinha aí, né? Cheio de mato, cheio de fibra, cheio de carboidrato fermentando, e muito menos como que seria, especialmente comendo glúten aí, viu? Eu acho que eu não estaria bom até agora. Então, o que eu posso dizer, não tive duas experiências com dengue, né? E uma vai ser diferente da outra, se eu tiver, Deus me livre, né? Mas eu atribuo, sim, a minha maior resistência possível em ficar na dieta carnívora. A ela, a isso eu atribuo essa boa recuperação, sim, que eu tive. Como disseram, 15 dias aí, em 15 dias eu já estava muito bem. Tem gente que em 15 dias fica que não consegue nem levantar os braços, assim, já ouvi isso de gente da mesma idade que eu e que não fazia essa dieta, né? Lógico, a pessoa não tem a mesma saúde que eu também, né? Cada caso é um caso, mas não tenho dúvida de que eu fiz o melhor. E então, pessoal, é isso aí. Perdoem o vídeo talvez longo, mas eu espero com esse humilde conteúdo aqui poder ter ajudado alguém. E caso eu não tenha mencionado aí, sempre peço aí, isso aí pode estar ajudando seriamente mais gente, tá? Você me ajuda também com isso a trazer o conteúdo que lhe agrade, né? Então peço, faça seu comentário aí. Se você está na dieta carnívora ou teve dengue aí, deixa seu comentário aí de como foi a sua experiência, ou se você está tendo, se tem alguma dúvida aí, ou mesmo se o seu processo de recuperação foi diferente do meu, né? Mais lento, mais rápido, de repente você foi mais carnívoro aí, se recuperou ainda mais rapidamente do que eu. Seria bastante interessante saber disso também. No mais, é isso aí. Se você gostou desse relato, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder a continuação dessa série aí. E claro, deixa o seu joinha, que é um verdadeiro sinal aí de que você gostou mesmo. E a minha ideia para o próximo episódio aí, já que eu acabei falando de umas escapadinhas aqui nesse, né? Eu acho que no próximo aí eu vou contar os casos de escapada da dieta carnívora e, claro, o fracasso decorrente disso, né? Então é isso aí por enquanto, pessoal. Um abração, obrigado pela audiência e até a próxima. Minha gente, desculpem aí não ter colocado isso no meio vídeo. Eu espero de coração que quem esteve na dieta carnívora aí buscando ajuda quanto a essa terrível doença aí que é a dengue, tenha ficado aqui até o fim para ouvir mais essa dica. Uma dica valiosíssima que eu infelizmente esqueci de colocar no meio do vídeo, e aí perdoem minha inabilidade aqui ainda de estar mexendo, editando, né? Se não teria inserido isso no meio do vídeo, mas para quem ouviu até o fim também merece essa, né? Uma coisa que me ajudou bastante, com certeza também, não é algo necessariamente carnívoro, tá? Mas é uma dica que eu aprendi também com o mestre aí, o Ivandélio Santos, que foi quem começou a me incentivar a entrar para a dieta carnívora, foi o chá da folha de mamão. Dei uma procurada aí no YouTube, tem alguns vídeos por aí ensinando a fazer esse chá. Eu tomava ali pelo menos umas 3 xícaras por dia. Não é aconselhável fazer o uso desse chá por muito mais que uma semana. Porque qual é o efeito dele? O efeito dele é elevar as plaquetas. Eu tive uma queda de plaquetas muito severa ali. Aliás, não sei se muito severa comparando com o padrão observado nos outros casos de dengue, né? Mas para mim, que já não tinha a contagem de plaquetas muito dentro do adequado, né? Foi assim, ó, o normal era, vamos dizer, 150 mil. No primeiro exame eu estava com 97 mil e no segundo com 47 mil. Isso aí me assustou. Né? E aí eu fui buscar uma dica numa live aí com o Ivandélio, que então me lembrou desse remédio valiosíssimo, que é o chá da folha de mamão, tá, gente? Que tem essa capacidade de elevar plaquetas. E por que não se deve utilizar ele por muito mais do que uma semana? Porque ele pode elevar muito o número de plaquetas, né? A plaqueta, até onde eu sei, tá? Ela é responsável pela coagulação, tá? O excesso de coagulação pode ocorrer, entre outros fatores aí, através da agregação plaquetária, né? Inclusive por essa baixa de plaquetas também é que a gente pode acabar, né, desenvolvendo a tal dengue hemorrágica. Então eu estando ali com um número de plaquetas bem baixo ali, e relembrando essa dica aí do Ivandélio, fui mesmo no chá aí de folha de mamão por um pouco mais do que uma semana, tá? Então é isso aí, tchau novamente, pessoal.